Quando nós estudamos o Novo Testamento, nós aprendemos muitas maravilhas que Jesus ensinou. Algumas delas, notoriamente, segundo as Escrituras, foram endereçadas aos discípulos, aos seguidores. Nós hoje somos, muitos de nós, seguidores de Jesus Cristo. Eu estou me referindo especialmente ao que nós encontramos em Mateus 6, a partir de 19, para discípulos, como nós. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mas é que esta mensagem é para todo mundo, não é só para discípulo, não. Tanto é que quando nós vamos a um outro texto, que inclusive é texto singular no Evangelho de Lucas, que tem muitas passagens específicas só do evangelista Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 13, nós temos esta palavra. Alguém da multidão, começa aqui, dá para entender, né? Ela era discípulo, ele estava preparando os discípulos para o ministério que eles executariam, que seria glorioso, mas também, num certo sentido humano, penoso, sofreram que só. E o fim deles, de todos eles, foi um fim dramático, por causa da perseguição àquilo que eles pregavam. Mas aqui é para a multidão, pois o texto começa assim, Lucas 12, 13 em diante. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então ele lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens e direi à minha alma, a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. É claro, este texto cabe tão bem para nós o tempo todo, porque vivemos em uma sociedade consumista. Tenha mais para ser mais feliz. Eu fico muito divertido lembrando algumas coisas que vejo na cidade. Inclusive, novamente durante esta semana eu prometi para minha esposa andar com o meu celular pronto para fotografias interessantes da cidade. Coisas que eu vejo. Por exemplo, um carrinho pequeno carregando algo que não dá para aquele carro. Ou então alguém numa motocicleta o que vai atrás, o passageiro vai na frente guiando a motocicleta e o que vai atrás vai segurando um trailer. Quer dizer, uma peça enorme, com rodas naturalmente, mas vai seguindo, né? Aí eu fico pensando, será que eles não imaginaram que eles estão em Manaus? E que um buraco que eles batam vai fazer com que o trailer vá embora e talvez mate alguém e a pessoa também morra? Coisas assim, né? Mas eu quero me referir a respeito dessa questão do consumismo é o seguinte: seja feliz, compre um Porsche. Você sabe quanto custa um Porsche? É um preço incrível. Naturalmente que há pessoas sobre a face da terra que têm dinheiro para isso, mas a maioria absoluta não tem, né? Não tem. Mas, amados, é uma sociedade consumerista e todos nós estamos infectados por isso. Com certeza todos nós, eu estou incluído, já comprei coisas que eu não precisava. E tanto eu não precisava que logo eu me descartei.
para evitar até o espaço que leva para ter aquilo em casa, né? E a pressão é constante, é constante. Quem vende quer lucrar. E há coisas que ninguém necessita, mas que são colocadas no nosso coração. Recentemente eu estava com um querido que me contou a história de que andou recentemente em lugares ali na Pérsia, onde aqueles carpetes maravilhosos são feitos, e ele falou para mim sobre o preço. E o comentário daquela família foi assim: graças a Deus que nós já passamos disso. É bonito ver, mas não para ter em casa, né? Sem dúvida alguma, um irmão que está curado, né, dos gastos excessivos, porque tem seguido a orientação de Deus na sua vida e na vida de todos nós para o nosso próprio bem. Tudo isso para dizer o seguinte: o assunto hoje é como eu administro as minhas riquezas. Eu sei que isso é uma questão extremamente pessoal. E é tão pessoal que pastores e conselheiros, psicólogos e psiquiatras sabem que existem casais onde a mulher não sabe quanto o marido ganha e vice-versa. É extremamente pessoal. Há ironia também na minha afirmação. Mas eu quero dizer que, como pastor, eu já orientei pessoas porque a mulher queria processar o marido porque tinha usado o que tinha possibilidade de usar e até mais no cartão de crédito daquela irmã. É interessante que Jesus não entra em jaca, nunca entrou. Tanto é que ele disse: quem me fez juiz ou árbitro entre vocês? Jesus apenas disse: eu não entro nessa. E hoje nós que somos sábios, quando estivermos nesta condição, e é fácil aparecer esta condição, porque a administração de herança é difícil. Até pessoas que aparentemente não eram muito ligadas a aumentar a sua riqueza, especialmente na rica oportunidade de que alguém deixou, ou ele imaginou isso, que naturalmente você será um dia convidado. Lembre a palavra de Jesus: quem me fez juiz ou árbitro entre vocês? O caminho é indicar um advogado honesto. Assim como há pastores desonestos, há advogados desonestos. E às vezes bem próximo de nós, pessoalmente. Lembrem-se do que eu estou dizendo. Porque mais cedo ou mais tarde haverá questionamentos e oportunidades de divisão de herança. E seja sábio. Você não é juiz nestes casos. E é bom procurar um profissional competente. E como ajuda, alguns de nós temos sido ajudados neste sentido. Por isso falo com entusiasmo a respeito disso. Mas, amados, como administro as minhas riquezas? As perguntas e as orientações são divinas. E é a orientação certa, correta e abençoadora. E nós precisamos lembrar que esta ganância, este desejo de acúmulo de riquezas é uma tendência em todo ser humano, porque todos somos pecadores. Não é que éramos, somos pecadores. Então, esta possibilidade existe para todos nós. A questão é tão séria que o Papa Gregório, sim, católico apostólico romano, é claro, no século VI, ele assumiu a responsabilidade, porque líder espiritual da sua igreja, de separar todos os pecados possíveis. Eu imagino que porque ele lia a Bíblia, né? Ele juntou todos os pecados possíveis e fez alguns estudos, quem sabe indo até altas horas da madrugada, e aí ele teve pessoalmente a inspiração de dividir os pecados. E a Bíblia não autoriza isso, mas ele dividiu entre pecados mortais e veniais. E com certeza nós temos interesse em saber que pecados esses são que ele achou que eram os maiores. 7 pecados mortais: orgulho, ira, inveja, impureza, ganância, glutonaria e preguiça. Alguns destes cabem a nós, provavelmente mais de um. Eu falo por mim. Então sempre é preciso haver cuidado. E é o que Jesus disse na sua palavra, não é? É para nós. E é sobre esta questão de administração de riquezas. Cuidado! Fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Inclusive não é ruim só porque é ganância, há vários tipos de ganância.
para escrever um livro sobre os tipos de ganância. Mais. Alguns querem só mais dinheiro, mas alguns querem os frutos de ter mais dinheiro. Tantas vezes é ter poder, é ter uma influência, porque dinheiro ajuda para que escravizemos pessoas. E muita gente no mundo sabe disso e usa com destreza o poder do dinheiro. Meus amados, é muito interessante que Jesus gostava de contar histórias, sem diminuir o valor delas, historinhas, sim, porque são geralmente muito breves, mas elas são assim memoráveis, porque elas confirmam verdades fundamentais para a vida de qualidade, e porque fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança, temos a condição, a lei escrita em nosso coração é sobre o que estou falando, de reconhecer que certas coisas são abençoadoras, certas posturas são destruidoras. E aqui está a história do rico insensato da parábola de Jesus. A maioria de nós conhece bem esta história. Então eu quero apenas fazer algumas afirmações. Que grande oportunidade este homem teve. O que ele plantava produziu, mas produziu até mais do que ele esperava. E aí ele teve uma dificuldade muito grande. E agora, onde vou colocar o meu produto? Só há uma forma de fazer isto. Ele é sábio, só há uma forma. Eu vou guardar, vou fazer maiores. Ele falou consigo mesmo, é uma avaliação pessoal. Ele estava ali observando a sua plantação. Vai dar demais, eu não vou ter onde guardar. Ele começou a pensar e ele chega à seguinte conclusão: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir maiores, ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E o problema é claro que ele tem que guardar os bens dele. Isso é sabedoria. Mas olha a dificuldade dele. E direi para mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Lá começa a haver problema aqui, né? Para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Essa é uma dificuldade muito grande, porque apareceram sim as marcas da sua insensatez, o egocentrismo. Algum autor que li, Guzik, ele chama atenção para o fato de que não há nenhuma outra parábola nas Escrituras, parábola de Jesus, onde tenha tanta esta afirmação, eu e meu. De fato, ele é egocêntrico. E ele está, sem dúvida alguma, diz Guzik, orgulhoso por sua sabedoria de ter tratado de forma correta para que a sua plantação produzisse tanto. Mas a gente nota claramente que ele tem grandes insatisfações. Ele tem grandes insatisfações. Eu achei interessante o fato de que, meditando sobre este assunto de administração de bens, eu pensei a respeito da minha avó materna, crente, piedosa até, viveu até 93 anos, e cedo foi resgatada da idolatria, e serviu ao Senhor Jesus até o seu último dia. É interessante que ela gostava muito de um provérbio que foi marcando a vida dos netos, e eu era um deles, né? Ela dizia assim: meus filhos, a medida do ter nunca se enche. Vocês já notaram que a maioria dos provérbios sensatos, adequados e verdadeiros tem a ver com a palavra de Deus? É verdade, amados. Eu ouvi dizer, nunca li o livro, mas existe um livro onde o autor simplesmente foi atrás destes provérbios e mostrando de onde eles saíram na palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 5 e verso 10 deve confirmar isto no nosso coração. Diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E aí o sábio Salomão diz assim: olha, isto não faz nenhum sentido.
Não faz nenhum sentido imaginar que as riquezas vão suprir a sua necessidade, porque não supre. Tanto é que há muito tempo o provérbio dos romanos, lá há muitos anos atrás, muitos séculos atrás, dizia assim: dinheiro é como aquele que bebe a água do mar, não se satisfaz e desejará mais. Água do mar, amados, dá sede maior e ele quer mais, nunca será satisfeito. Jesus, em Marcos 4,18, diz que é terrível, porque é possível o homem pecar e se enganar com as riquezas, porque é de Jesus. Eu quero ler as palavras de Jesus para os irmãos. Marcos, no capítulo 4 e no verso 18. As palavras de Jesus são exatamente estas. Vocês lembram? É a parábola, outra parábola de Jesus, quando ele fala a respeito do Evangelho do Senhor, a palavra do Senhor caindo em determinados solos. Aí tem um que a semente do Evangelho, a semente da palavra de Deus, caiu entre os espinhos. Já lembra problema, não é? Caiu entre os espinhos. Eles ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, vírgula, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra de Deus, tornando-a infrutífera. Olha o perigo aqui. É por isso que Jesus disse: cuidado, porque este engano das riquezas, quando nos entregamos ao engano das riquezas, nós não pensamos mais nas coisas de Deus. Nós ficamos obcecados pelo aumento das nossas riquezas. E o apóstolo Paulo, com tanto amor pelo seu filho na fé e no ministério que foi Timóteo, no capítulo 6 completa dizendo assim sobre a insatisfação de quem se entrega à avareza. Capítulo 6, versos 9 a 10. Os que querem, notem, os que querem nem são os que são os que desejam, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Eu conheço muitas famílias do interior do Amazonas que enriqueceram lá e no tempo que os filhos foram estudar vieram para Manaus, mas continuaram no desejo do aumento de suas riquezas e aumento desordenado. Nem demorou, eles começaram a se aplicar aos prazeres que o dinheiro permite. O que mais lembro é a compra de um iate caro para aproveitar as maravilhas, e aqui não há ironia não, são maravilhas mesmo, dos rios da Amazônia. E aí, em vez de irem para a igreja, já conheciam o Senhor em suas igrejas de origem, se entregaram aos constantes prazeres, e muitos maravilhosos prazeres. Eu também gosto de água e de iate, mas, amados, condenaram a si mesmos e suas famílias. E eu tive a dor de ouvir os testemunhos. Filhos desencaminhados, como se nunca tivesse ouvido a palavra de Deus. É verdade, desvios e sofrimentos por causa da entrega, a busca desenfreada, desequilibrada de riquezas. Jesus disse, vamos lembrar isto, é uma palavra só: cuidado. Cuidado. Cuidado, porque tem avaliação divina, não é? Este rico, avaliado por Jesus, ouviu a seguinte palavra na história: insensato, é louco, é tolo, é tolo. Tolo porque ele imaginou assim: alma, tens o suficiente para usufruir por muitos anos, estás garantido.
para descansar, comer, beber e te alegrar. Mas o futuro estaria certo? Não. Não. Tanto é que a palavra foi: nesta noite a tua vida será ceifada, e o que tens preparado para quem será? Amados, quando eu pensava a respeito da palavra de Jesus e a avaliação de Jesus, que é diferente da avaliação da sociedade, o autor Guzik, ao qual já me referi, disse que provavelmente os vizinhos da fazenda deste homem rico que Jesus quer cessar, deve ter dito: que sucesso, que sucesso. E Jesus disse: que tragédia. Na história, né? A história é: que tragédia, esta riqueza, que é o único foco da vida de uma pessoa. Mas eu pensei muito, amados, recentemente, a respeito do valor da revelação bíblica. Todo o tempo que eu estava meditando sobre este assunto, como administrar riquezas, eu vinha pensando, este texto voltava à minha mente, e voltava de novo, e eu lia de novo, e pensava um pouco mais. 2 Timóteo capítulo 13, 16. 2 Timóteo 13, 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. E destas palavras, a que mais ficou comigo assim, é para a correção. Porque já que este é um pecado tão comum na sociedade, e nós já vimos, não por causa do Papa, a que me referi, mas porque é verdade, porque mata, então eu preciso ter cuidado em ser repreendido, aceitar a correção do Senhor. Porque correção tem a ver com mudança de rumo. Se até aqui tem sido a minha preocupação e a minha ansiedade ficar rico, é tempo de eu dizer assim: olha, que bênção estar ouvindo isso. Vou marcar este texto. É 2 Timóteo capítulo 13, verso 16. Eu vou marcar a palavra aqui que me toca. Quem sabe repreensão, correção ou a instrução. Instrução na justiça é o ensino de Deus por sua palavra para que eu volte ao que eu devo ser, se fui alguma vez. Ou se não é que eu comece a viver assim, para grande bênção na minha vida e para a glorificação do Senhor. Então o que é que a gente faz? Se a Bíblia é revelação então nós precisamos estar lembrados de que esta palavra, de que é necessário correção, é tão notória, né? Todo o tempo, na nossa história aqui no Brasil e especialmente nestes últimos dias, não percamos de vista isso, né? Porque deve estar diante de nós o fato de que a busca de riquezas mata mesmo. Se eu citasse alguns nomes, todos vocês saberiam por que estou citando, absolutamente, e é verdade. É porque fizeram da busca de riquezas a qualquer preço o alvo, o foco central da vida. Nós não devemos nos esquecer do Salmo 62 e verso 10. Salmo 62 e verso 10, que afirma o seguinte: não confiem na extorsão, é uma forma comum de adquirir riquezas, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. É o problema da avareza. Não ponham nelas o coração. Sabem por quê, amados? É que a palavra de Deus apresenta a avareza como idolatria, que faz lembrar Êxodo 20, Deus não aceita idolatria. E não só isso, mais forte ainda, quem sabe, para tantos de nós, a verdade é que a Bíblia diz que o avarento é um condenado. O avarento é um condenado.
O texto é importante. Efésios capítulo 5 e verso 5, porque vem em um contexto de outros pecados que são comuns nos avarentos, e não é a lista completa, mas Efésios 5:5 diz assim: vocês podem estar certos disto. Aí vem a lista: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra. Novamente é a mesma mensagem de Colossenses 2, e quer dizer Colossenses 3:5b está aqui, não é? Tem herança no reino de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas. Um anúncio oportuno é que hoje à noite eu vou falar a respeito da profecia de Naum, que é a mensagem principal de Naum é sobre esta ira de Deus, ira justa, porque nós somos avisados de como devemos viver, e não há impunidade nas experiências de Deus conosco, e precisamos lembrar desta verdade. Mas o avarento é condenado. Então, mas essa historinha, me permitam, de Jesus é fabulosa, né? Fala a respeito do homem se avaliando, e fala de Deus avaliando o homem, e dizendo: insensato. Amados, tantos de nós temos sido, pelo menos num período da nossa vida, enquanto não sabíamos a verdade, quando não conhecíamos Jesus e os privilégios maravilhosos da vida conforme Deus, nós seguimos o bom conselho e precisamos continuar seguindo o bom conselho. E, amados, qual é o bom conselho a respeito de administração de riquezas? Eu quero trazer isto em 3 pontos apenas e duas ilustrações. O primeiro ponto é bom conselho a respeito de riquezas, como administrar riquezas. Lembrar que tudo que temos vem de Deus, tudo que temos vem de Deus. No Salmo 24, está escrito assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, pois Ele foi quem estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Tudo vem de Deus. Parece coisa simples, mas é um reconhecimento necessário. Tudo vem de Deus. 1 Timóteo capítulo 6 e verso 17. 1 Timóteo capítulo 6 e verso 17, a parte B, afirma: não ponham a sua esperança na incerteza, sim, na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Lamentavelmente há pessoas que por vezes esquecem que é para nossa satisfação. Não há problema não, se você tem riquezas e usa as riquezas como deve usar, diz que experimente certas alegrias. Sim, algumas alegrias são muito próprias de quem tem, mas é para quem Deus deu, por sua livre e soberana vontade. Precisamos lembrar disso, né? Mas é Deus que provê para o nosso bem. Mas, amados, tudo vem de Deus. Mas o segundo ponto é o seguinte: todos nós neste mundo somos mordomos, somos administradores das riquezas por breve tempo. Lembra a parábola? Alma, agora sim, come e bebe folga. Tens isto para muitos anos, mas hoje à noite a tua vida será ceifada. Outra lembrança interessante aqui no mesmo 1 Timóteo,
capítulo 6, mas a primeira parte, né? Diz assim, verso 7, é o que me refiro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte do lucro. O problema de muitos ricos é que não tem contentamento, né? Mais, é como beber água do mar, né? É a ilustração que eu dei. É grande fonte do lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Eu já vi muitas criancinhas recém-nascidas. Eu nunca vi nenhuma delas com aquela bolsa que os marsupiais têm. Vocês já viram? Assim, você nasceu com uma bolsa assim no corpo, que era próprio para alguma coisa? Eu estou criando aqui uma figura, né? Vocês sabem que cangurus têm uma bolsa, assim? Nenhum de nós nasceu assim, né? É uma boa lembrança, para mim é uma boa lembrança, que a gente não tem nada, chega sem nada aqui, né? A expectativa é que teremos por algum tempo alguma coisa, mas é um tempo limitado, Quanto a este tempo? Fui lembrado recentemente indo a um banco para tratar de a administração de algumas coisas, e a gerente olhou nos olhos e disse assim, quanto tempo você pensa que você ainda vai viver? Qual seria a sua resposta? Porque eu pretendo viver 120 anos, eu fiz as contas. E ela deu uma gargalhada gostosa, né? Mas sabe por quê? Porque, bem, você tem alguns bens, você precisa usar os seus bens com sabedoria, então a questão do tempo que você ainda tem é imponderável, mas é importante, né? Eu ainda não respondi, irmãos, portanto, orem por mim. Preciso não responder, mas preciso estudar isto, que é para não ter complicações e não causar prejuízo para as pessoas à minha volta. Meus irmãos, mordomos por breve tempo. E passado o nosso tempo, o que vai acontecer? Seremos chamados a prestar contas. Lembramos disso? Lembremos-nos disso. Mateus 25. Outra parábola fabulosa, preciosa de Jesus. Mateus 25. Sim, porque depois, passado algum tempo, o Senhor voltou para a presença daqueles para quem ele havia dado talentos. A parábola começou assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, de acordo com a sua capacidade. E aí ele viajou. Mas, depois de muito tempo, é o tempo da vida, o senhor daqueles servos voltou e acertou com eles as contas. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: Senhor, me confiou 5, eu ganhei mais 5. E este recebeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Entre na alegria do seu Senhor. Amados, vamos lembrar isso, a segunda coisa, não é? Mordomos por breve tempo, nada trouxemos. E a terceira coisa, importantíssima e última que vou citar, é a necessidade de sermos generosos. E a generosidade, amados, não deve ser por causa da pressão, inclusive, de falsos profetas, ou então perturbadores da fé, que são em grande número na nossa sociedade. Em 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 17, está escrito: Timóteo, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. O ensino, nós precisamos entender, não é que porque sendo ricos nós fomos generosos, nós então compramos a nossa salvação. Não,
Mas Jesus já disse no Sermão do Monte que nós fomos sim abençoados por Deus para cumprirmos as boas obras. Boas obras nesse sentido também, de aplicarmos as nossas riquezas para o bem dos homens, para o progresso da sociedade digna, a parte digna, e também especialmente para a glorificação de Deus. E há bons exemplos disso na história e na nossa vida, inclusive nesta igreja, com certeza. Mas eu trago aqui uma história interessante de generosidade de John Wesley. John Wesley era episcopal no século XVIII, e ele foi o orientador, o inspirador do metodismo, que se tornou uma denominação pujante, especialmente na Europa, por bom tempo. Pois bem, John Wesley, por causa da entrega a Deus e o entendimento de como devia administrar as suas riquezas, naturalmente segundo Deus, ele tinha um lema muito interessante na vida dele. O lema era este, olha, estou citando o que ele disse: economize em tudo e dê tudo o que puder. Viva de maneira econômica, sensata nesse sentido, mas dê tudo o que puder. E na história dele encontraram o seguinte, é que lá em Oxford, onde ele passou a maior parte do seu tempo, quando ele começou a ganhar 30 libras por ano, os tempos eram outros, não é? 30 libras por ano, ele gastava 28 libras e 2 ele doava para diversos projetos. Pois bem, passado um bom tempo, ele começou a ganhar 60 libras por ano. E aí ele manteve o seu gasto de 28, o gasto mantido era 28 libras. E aí, naturalmente, o que dava para ele doar para muitas finalidades era 32 libras. Lembrei, mais do que ele começou ganhando, né? Ele ganhava primeiro 30, gastava 28 e dava 2. Agora, depois de um tempo, 60, ele continuava a gastar 28 e dava 32. E aí, no final da vida, ele começou a ganhar 90 libras por ano. Quantas ele dava? 62, porque ele manteve os seus gastos. Com certeza ele era mais disciplinado do que a maioria de nós, convenhamos. Mas que exemplo, não é? Que exemplo, que inspiração, que inspiração. Economize em tudo e dê tudo o que puder. Quando ele morreu, o governo inglês partiu para cima dele para ver se conseguia tirar alguma coisa em termos de taxas, porque supostamente ele devia ter um grande patrimônio, como outros em Oxford tinham. E quando procuraram John Wesley, ele disse toda a verdade para o oficial que tratava de imposto de renda naquela época. Ele disse assim: é verdade, eu tenho um grande patrimônio. Literalmente, eu tenho 2 colheres de prata em Londres e mais 2 colheres de prata em Bristol. 2 colheres de prata. Naturalmente ele ganhava mais, ele tinha mais do que isso, mas isso é uma ilustração de que de fato ele não se aplicou durante a sua vida em juntar riquezas. A segunda ilustração é de um famoso missionário que o nome dele era Jim Elliot. Ele trabalhou entre os Huaorani, no Equador. Ele foi morto por eles quando procurando pregar o evangelho para aquela tribo. Ele tem uma afirmação que eu imagino os irmãos vão meditar, alguns poderão criticar, obviamente, mas eu estou citando a frase dele que se tornou famosa sobre administração de bens. E é sobre a parábola, não é? Porque a avaliação na história de Jesus foi assim: insensato, que é tolo. Hoje te pedirão a tua vida. Jim Elliot, falando e inspirando pessoas, disse assim: não é tolo quem dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Repito,
Não é tolo quem dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A vontade de Deus é que o glorifiquemos com nossos bens, com os nossos talentos e com os nossos dons. Mantenham, irmãos, no coração esta palavra de Jesus por meio da parábola que procuramos comentar. Mas acrescentem um verso. É um verso que eu creio que também é influência da minha avó materna, que é de Provérbios, capítulo 3, versos 9, que diz assim, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. O homem rico foi questão de plantação, né? Aqui a palavra plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Naturalmente que é figura, não é? Não bebam os barris de vinho, porque não vai dar certo, viu? Mas é uma figura de abundância, né? Amados, quando nós fazemos assim, honramos o Senhor com os nossos recursos, nunca vai faltar. Amanhã nós teremos mais, apesar de às vezes nós, sem dúvida alguma, nós participamos de alguma coisa porque a força não foi a nossa análise do quanto temos e quanto podemos dar. A força foi o Espírito dizendo, olha, eu estou mandando esta pessoa para você porque a carência é grande e o meu nome precisa ser glorificado no que ele vai pensar e no que ele vai fazer por conta da inspiração recebida. Aqui está o verso. Uma orientação prática para finalizar mesmo. Se você nunca fez isso, conte a parábola do rico insensato para aquelas crianças por quem você é responsável. Prepare a vida destes para que eles vivam também segundo a vontade de Deus, quanto à administração de seus bens. Amém. Amém.